Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. O Flamengo terá pela frente agora uma sequência muito pesada. Agora, mês de agosto, depois né? do Atlético Goianiense, 28 dias. vem o mês de agosto. 9 jogos, né? O que esperar desse Flamengo agora do Tite daqui pra frente? Então, assim, ainda não é um Flamengo que a gente possa falar assim, Flamengo com estilo de jogo estabelecido, Flamengo dominante, não. Mas é interessante a gente perceber que já nesse campeonato já falaram Atlético, melhor futebol do campeonato, já se falou... No Atlético momento se fala, Mineiro? lá no início, Lá quando no chegou início, o Milito, Milito. teve 10 jogos invictos e tudo mais. Bahia já Botafogo. se falou. Botafogo... Eu acho que o Botafogo é o mais consistente desses, mesmo oscilando, mas é consistente. Eu acho que agora o Cruzeiro, né, também. E o Cruzeiro nesse momento, né? Que tu fala, pô, futebol, mas o Flamengo tá ali. Líder, vice-líder, líder, vice-líder. O Flamengo, eu acho que tem uma possibilidade do Tite conseguir que esse time embale, e imagino que, porque ele já falou sobre isso no início do campeonato, e eu sei que isso é uma coisa que não dá pro cara controlar. Vamos atingir nosso auge na reta final do segundo turno. Não dá pro cara controlar isso. Mas, assim, até agora o Flamengo teve alguns jogos. Ele foi mais pragmático do que deu espetáculo, assim, do que convenceu. Ele venceu jogos que jogou mal, jogou mais ou menos. E alguns jogos. Corinthians, ele vai um bom jogo. São Paulo, menos do que o Corinthians, mas um bom jogo. Mas você não acha que a maioria se a gente for pegar os campeões brasileiros, Sim. os times que deram espetáculo, na minha visão, eles são pontos fora da curva. Os times que vencem o Campeonato Brasileiro são times constantes e muitas vezes pragmáticos. Palmeiras é Nos últimos isso. 10 anos, inclusive. O Flamengo do Jesus, esse que a gente mostrou ali, deu. Dá pra dizer Cruzeiro em O Corinthians 2003. de 2015. O Corinthians que... tá falando do todo a De dar espetáculo. de todo o tempo. Eu acho que o Corinthians 2015 jogou bem, mas eu vejo o Cruzeiro Era um 2003, futebol muito que faz bonito. mais de 100 pontos. O Cruzeiro era melhor. Não, o Cruzeiro 2000. Não, Eu com acho que certeza. nessa situação, o Flamengo 2019 é o segundo com a maior pontuação, né? Eu acho que ele fica atrás desse Cruzeiro. Porque esse Cruzeiro porque não dá pra era... comparar, porque não Tinha era mais 20 clubes, né? Sim. Tinha mais clubes. Era a acho partir que tá- de 2006, né? 20 clubes. É isso. A partir de Mas eu ia 2006. Dos citar Cruzeiros que... do Marcelo Oliveira. 13, 14, do né? Everton Não Ribeiro encantava, ali. Não encantava. Não sei se encantava tanto. Teve um deles que eram bem... Por exemplo, o próprio bicampeonato do Flamengo não encantava, do Rogério O segundo, Ceni. né? Era Sim. eficiente, mas não encantava. Mas eu ia dizer que, de repente, o galo do Hulk em algum momento encantou. Em algum momento. Ganhou a Copa do Brasil Venceu com também. muita facilidade os jogos. Né? Agora, então... Mas esse Flamengo tem se mostrado um time... Que é isso, acho que pode se cobrar desse Flamengo do Tite, que tem conseguido mostrar cascudo, cancheiro, né? São poucos jogos que você vai lembrar desse Flamengo até agora. Recentemente teve um empate contra o Cuiabá em casa, mas que eu vai dizer assim: não, agora tem que vencer pra passar. Ou agora tem que o Flamengo não vai fazer isso. Aí Os pode mais fazer jogando maldosos mal, são jogando bem. placares burocráticos, né? O Flamengo Jogos tem o burocráticos. maior placar do Flamengo nesse campeonato é 2-1. 6x1. Não, 6x1. Não, tô dizendo mais vezes repetido. Tá. O Flamengo ganhou muitas vezes de 2-1. E normalmente... Agora, o melhor jogo, o jogo mais, assim, o jogo mais fantástico do Flamengo, de atuação do Corinthians, mas de resultado é o 6x1 no Vasco, e a atuação também é muito boa. Aí você vai falar, o Vasco tava inerte, mas aí o Flamengo não tem culpa. Sim, não. Passou o carro. É que eu acho que... E com poucas viradas o Flamengo, né? Poucas viradas. O Flamengo, ele, por exemplo, ele sofre muito gol. Ele sofre bastante gol, principalmente Tinha 15 jogos seguidos nesse recorte da temporada, porque ainda é uma das melhores defesas do Brasil, porque fez um carioca muito bem defensivamente. Mas aí, se você pegar, por exemplo, o Flamengo virou contra o Vasco. Contra o Vira Bahia. contra o... Contra o Bahia sai na frente, né? Contra o Bahia sai na frente. Pouquíssimos jogos o Flamengo vira. Entendeu? Normalmente sai na frente e acaba tomando um gol. mas não- Ou quando tá 2x0, ou quando Mas, por exemplo, agora... ou quando tá 1 a 0. Precisa virar também. Agora né? ele oscila... Não, o que eu tô dizendo ele toma muito gol, mas normalmente não sai atrás. Sai atrás. Mas, por Agora ele exemplo, vem de 3 vitórias seguidas, no momento que ele oscilou e perdeu a liderança. E em tempos atrás, o Flamengo chegava na liderança. Quando ele perdia essa liderança, era mais assim, final de primeiro turno, tava liderando e perdeu a liderança. 2 tropeços em casa, perdeu pro Fortaleza, ganhou, empatou com o Cuiabá e veio o Botafogo e passou. Geralmente o time... Agora, 3 vitórias seguidas, mesmo que... contra o Criciúma, contra o Vitória e contra o Goianiense um pouco melhor em casa, não foi nada de encher os olhos, mas vai lá, vence o jogo. O Flamengo tem Usa o banco. O Flamengo tem 3 derrotas em 19 jogos.
junto com o Fortaleza, que tem 3 derrotas também, 19 jogos. Diferença que o Fortaleza acabou empatando mais. O Botafogo, que tava dividindo a liderança com o Flamengo, ali tava no bolo ali, perdeu, tem uma derrota a mais. E outra 4 coisa, eu derrotas. acho que é muito importante, não sei o que vocês acham, mas deixa eu só entrar nessa sequência massacrante de jogos de mata-mata, líder do campeonato. Claro, claro. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, eu achava antes, continuo achando, e independente do que acontecer no campeonato, eu vou achar essa parada. Pra mim, o Flamengo é o favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. Pra mim, antes do Brasileiro, já era o favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o favorito. Ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Isso é uma outra pergunta. O favorito é o que tem mais chance de ganhar. Por que eu vejo o Flamengo com mais chance que o outro? Porque o elenco do Flamengo, pra mim, é o melhor. Pra mim, não há outro elenco parelho com o Flamengo. E eu Mesmo acho... sem contratar, né? Eu acho, nesse campeonato de pontos corridos, eu acho o Tite um técnico talhado pra esse tipo de competição por isso. Eu não vou cobrar o Tite aqui, não, mas tem que falar que tá dando espetáculo. Não tá dando espetáculo, não precisa dar espetáculo. vencendo, Precisa ser né? eficiente. Palmeiras perdeu em casa do Vitória. Campeonato de pontos corridos, você precisa ser eficiente. Regular, né? Você precisa vencer os jogos quando os outros não vencem. Você precisa estar ali. O elenco do Flamengo proporcionou ao Tite conseguir sair. Ele sai da Copa América, se for lembrar, líder do brasileiro. Então, assim. Todo mundo imaginava que ia ser o contrário, né? Qualquer outro elenco com essas baixas que O Flamengo Galo teve, despencou. não conseguiria manter o nível. Óbvio, tem muito mérito do Tite achar ali o Léo Ortiz de volante, Isso. mas você tem o Léo Ortiz, que é um cara que atua Por muito bem de volante. Hoje ele poupou a dupla de zaga. Qual é a dupla reserva? Ortiz e Davi Luiz. Você tem um elenco. O Flamengo é o melhor elenco por isso. Porque o Flamengo, você olha, é o time que tem um reserva por posição. Ou na altura do titular, ou um pouco abaixo, mas o jogador que não vai comprometer. Você não tem uma queda brusca em nenhuma posição. Aí, o Flamengo tem um calcanhar de Aquiles na lateral direita. Tá, mas 2 jogadores são próximos também. Não, você não vai tirar um e vai cair muito se entrar o outro. nivelado, Já né? teve É tudo nivelado. Já teve esses jogadores atuando no nível muito abaixo, que preocupava. Sim. Quando entrava um, era desesperador. Hoje não. Eu acho Hoje que o Pulgar faz um estabilizou. grande jogo. O Pulgar faz parte da jogada do... Sim. É uma arrancada dele que origina o gol do Arrascaeta, que não vinha bem. Mas o Pulgar é um jogador que a gente já viu atuar muito bem no Flamengo. Já. Então, assim, você tem que analisar o elenco assim. O Alan tá um pouco abaixo agora, mas já fez bons Já jogos. fez bons pelo jogos. Flamengo. E o Léo Ortiz. Então você tem 3 opções só pra essa posição. Aí pra segundo volante, você tem Gerson, o De La Cruz pode jogar ali, né? Enfim. Tem jogado ali. O Gerson é o cara da ponta direita Que agora, joga né? hoje na ponta direita. Aí você tem no banco o Luiz Araújo, que Isso. entra e não dá pra você. Eu discordo quando falam que o Luiz Araújo é um jogador que não é útil pra um elenco. Ele é extremamente Ele é o Você útil. viu? Ele é o jogador extrema, tático, ele é o extrema com mais participações em passes, Não, gols. ele é o jogador com mais chance criada no Campeonato Brasileiro, pelo menos até a rodada passada, de acordo com o SofaScore. E também era, por exemplo, ele tinha uma nota superior ao do Luiz Henrique, que é talvez o melhor ponto direito do campeonato. Sim, jogando melhor que ele, Ele tecnicamente. tá jogando até melhor que ele, tecnicamente. Mas pra você ver. É que ele é eficiente. E é né? um cara que, por exemplo, que ele tá sempre presente ali, mas não necessariamente é sempre titular. Você viu que o Bauman, o árbitro do jogo, fez uma cagada, né? Porque no final do jogo ele dá um cartão pro Luiz Não era... e aí ele dá súmula, alega que deu o cartão por reclamação. Só que quando você vai recuperar a imagem e ver o momento ele alegou lá que ele foi reclamação e tudo mais, não. Na verdade, e ele alega que o jogador tava retardando a saída de campo. Sim. Pra ser substituído. Só que você vai olhar no lance, ele não sai em nenhum momento, nem é chamado pra sair em nenhum momento. Não tem no jogo esse momento que o árbitro escreveu na O súmula. Luiz Araújo tem 18 jogos, 3 gols e 4 assistências e 21 passes decisivos. 21 passes decisivos, era essa a estatística. E eu acho que tem um negócio bem interessante, que acho que tava claro que quando o Flamengo iria dar prioridade à Copa do Brasil só se avançasse, como por exemplo, tá chegando na semifinal, aí ele vai, logicamente ele vai dar uma atenção claro. maior. Até por conta de um elenco recheado, você tem essa probabilidade, essa possibilidade de você conseguir mesclar sem ter que poupar 11 jogadores. E aí você consegue manter o nível. Mas um movimento interessante disso é que o Matheus Cunha, ele vai ser o goleiro da Copa do Brasil. Poucas, mas boas intervenções. Não, Foi e aí pouco o que exigido, acontece? Ele é utilizado hoje justamente pra Dar um ganhar ritmo pro ritmo. jogo, é. Mas quando o Tite define isso lá Contra o Amazonas. contra o Amazonas, lá não atrás. fazia ideia que o É, Flamengo pegaria sim. o Palmeiras, por exemplo. Por isso tinha muita gente desconfiada. Será que ele vai manter essa ideia? Então eu Aí acho tem que assim, manter. acho assim, Ele é só na Copa do Brasil, na Libertadores. só É o Ross. Libertadores e Brasileirão é o Ross. Você acha que é importante a gente pontuar isso?
porque é o lado do Tite que muita gente adora e muita gente odeia. É o lado do Tite que gosta de criar conexão. Então, assim, ele tá ali, ele percebeu que o Matheus Cunha é um bom goleiro, ele percebeu que o Matheus Cunha pode ser útil e quer manter o jogador ativamente. E aí, o que ele pensa? Olha, ele vai ser titular da Copa do Brasil. E mantém essa decisão, acho que isso é importante porque por mais que a Libertadores ela seja mais importante que a Copa do Brasil, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes que estão disputando as duas competições, é inegável que um confronto contra o Palmeiras, ele mexe com qualquer estratégia, qualquer planejamento. Exato. Porque você está falando ali dos dois clubes que dividem o protagonismo no futebol brasileiro nos últimos anos. Acho importante a gente pensar isso porque, assim, pode acontecer de ele não ir bem, passar uma desclassificação pelas mãos dele, pode ser também que ele vá bem, enfim, exercício de futurologia a gente não tem como fazer aqui. Mas hoje ele colocou pra ficar nativo. Pra ficar nativa, então assim... Pra não entrar frio. A decisão é até interessante. E ele teve alguns lances que ele foi, como eu disse, ele foi pouco exigido, mas... Saiu bem o jogando. pouco que foi, ele teve uns lances de reflexo. E outra coisa, o Matheus Cunha, ele ganhou essa confiança do Tite no momento em que ele pediu pro Tite pra não ir pra não jogar pros Estados Unidos pra ficar trabalhando aqui e atuar no time do estadual. É algo que o Tite E aí o Tite faz. gostou disso, achou isso uma atitude que, pô, ele podia muito bem vir pros Estados Unidos, já é um time profissional, não, me deixa pra eu trabalhar e ter sequência de jogo aqui. Tem outro ponto também do Matheus Cunha, que quando o Rossi estava prestes a bater o recorde, que era do teu primo, Cantarelli, em relação a tempo E bateu. E bateu. O Tite iria escalar o Matheus Cunha pra dar ritmo. Ele falou, não, professor, o Rossi tá perto de bater uma marca histórica, deixa ele jogar. Então, assim... Esses movimentos o Tite guarda, né? Tite guarda e vai acabar. Por exemplo, o Matheus Gonçalves trabalhou por muito tempo ali, o pessoal perguntando, por que não é utilizado e tal. Entrou hoje de novo enquanto o Lohan não tava. Sim. Ele falou do Agora, coletivo também. Mas isso é uma coisa que o Tite faz sempre, né? Que é, não ter... O vínculo, né? Todos os jogadores jogando, dar confiança, Ele trabalha isso. Ele gosta da historinha também, né? Gosta. De contar a história depois quando dá certo. E quando dá errado, ele também não abraça. Mas a historinha funciona. Na maior parte das vezes que o Tite faz, a historinha funciona. Aqui no Charla já passaram quantas histórias parecidas assim, que o jogador, que o técnico confiou no jogador. Pega todos os treinadores vitoriosos do futebol brasileiro. O Tele Santana contava história. Luxemburgo, Filipão, esses caras todos, pô. Sim, então... Abel Braga. Mas a historinha que ele diz, assim, dessa questão do grupo... Sacrificou aqui e vem... E eu abriu mão de um protagonismo. De usar de exemplo depois de outros trabalhos. O Flamengo, eu vi muita revolta da galera quando o Flamengo jogou mal contra o Vitória e ganhou na última rodada. Mas assim, eu acho que tem que ganhar. O jogo, na minha visão, você não tem que dar espetáculo todo jogo. Não, o time campeão tem que ganhar jogando mal. O torcedor, ele tem uma impressão, a galera que torce, mas não tá na meio da bola, de que, cara, assim, é verdade, não existe. Jogando mal, tira. Não, outra coisa. E não é o melhor elenco que tem que ganhar. Não existe, tipo, porra, um cego. O time do Vitória não dá pro Flamengo, não, mas, gente. Os caras hoje em dia. Primeiro, não é de hoje. Vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Vasco, o time grande. A galera que vai fazer. Vai correr e vai se matar. Porque, sabe, o jogo tem mais visibilidade, chance de aparecer. Porra, o Flamengo, então, é mais o Flamengo nesse momento, líder e tudo mais. Aí que só você reparar, o time pega outros times aí, joga aqui, falha pra caramba, disperso, pega o Flamengo, todo mundo ligado, jogo da vida. E não existe bobo, nem assim. Vitória tá na zona de rebaixamento. Tu acha que você vai lá enfrentar o Vitória e vai ser um jogo assim? E depois gol do Palmeiras. Ridículo que os caras vão. Porra, não! É difícil. Até porque, tecnicamente, tem desnível, mas fisicamente todo mundo tem acesso aos mesmos trabalhos, a tudo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.